Eita, galerinha! Vamos que vamos, rapaziada! Vamos que vamos, moçada! Tô com vocês, eu não abro, tô com vocês. Começando o quê? Projetinho para vocês. Para meus queridos técnicos em secretariado. É turma forte, rapaz. Não é brincadeira não, viu? Essa turma é sensacional mesmo. Vamos que vamos, galera. Seguinte, continuação do nosso tema, não é? Olha aí a Sandrinha entrando aí, ó. Continuação do nosso tema. Presta atenção. Presta atenção. O que acontece hoje dentro do processo de construção dos nossos projetos? Meus queridos, entendam que cada vez mais, olha só, cada vez mais eu tenho uma perspectiva de estar estruturando o meu projeto em temas como esse. Que tema é reforçado acerca da comunidade? É do estudo do indivíduo dentro da sociedade e da sociedade impactando esse indivíduo. Tá? Olha aí a Amanda aí. Muito bem, Amanda, Amandinha, boa tarde. Tudo bem? De onde é que você está falando? Coloca aí, tá? Francisco Aires, cadê o pessoal de Francisco Aires? Pois é, eu quero que vocês estejam ligados, porque o tema hoje, ele vai fazer esse confronto de ideias do indivíduo e da sociedade, dentro de uma pauta da construção deste processozinho, ó, de projeto para vocês. É por isso que a nossa disciplina é Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, certo? 2. Vamos lá para o conteúdo? Vamos lá. Então, preste atenção. Olha só. Colocar a canetazinha aqui. Primeira situação, para vocês que estão aí, meus queridos, que estão aí em Brasileira, em Colônia do Gurgueia, em Colônia do Piauí, em Francisco Aires, em Padre Marcos, em Simões, em Santa Rosa do Piauí e em Teresina, hein? A galera aqui acompanhando na capital. Cadê o Cleidiano? Cleidiano Henrique aí, cadê? Cadê? Eu quero a presença de vocês todos, eu quero saber quem é que está em cada um dos polos, quem são os professores mediadores tecnológicos, quero saber. Hoje nós vamos conduzir essa questão voltada para a integração do cliente, no caso aqui, o cliente a ser estudado é quem? O indivíduo, na sociedade, o compreender a importância dessas comunidades, ela faz jus ao conteúdo? Sim, porque você está inserido dentro de algum grupo, não é? O grupo de secretariado, profissionalmente falando. Mas lembra que a gente avançou em relação a alguns grupos? Pedi aqui para o meu diretor para compartilhar a tela. Lembra que a gente avançou em alguns grupos? Pois é. Falamos dos bikers, não é? Falamos daqueles grupos dos trabalhadores profissionais voltados para cada um da sua profissão. Esses grupos, nós vamos estudar agora alguns outros, tanto com repercussão positiva como negativa. Na verdade, só tem um que tem uma repercussão muito negativa. Os outros precisam quebrar preconceitos para serem aceitos pela sociedade. Tá? E aí eu quero colocar para vocês, a gente vai discutindo. Eu quero a opinião de vocês também. Vamos lá. Então, começamos por as tribos. Tribos urbanas. Eita, Tite. Tribos urbanas. E essas tribos, professor, como é que é? Como é que a gente faz para entender um pouquinho mais? Nós vamos estudar agora. Pessoal aí de Francisco Aires, que está todo mundo aí, eu quero saber se a Thaislane está aí, se a Raíssa, se a Rosana, se a Giovana estão aí. Eu quero saber de vocês, hein? Meus queridos, entendam o seguinte. Quando eu vou analisar as tribos urbanas, a primeira coisinha que eu tenho que fazer é quebrar os meus preconceitos. Porque a sociedade está mudando e a gente precisa mudar junto com ela. Ainda tem muito preconceito? Tem. No entanto, veja o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, alguns grupos que eles têm já um histórico, ó, lá de 1950. Ou seja, como é que é? Foram fundados em 1950, há mais de meio século, que são os grupos dos motoqueiros. Lá no Reino Unido, ó, um grupo que ele traz a associação, ele traz a perspectiva de masculinidade, ele é machista por si só, tá? Mas ele vem aos poucos também sendo trabalhado. Esse grupo, ele tem roupas que são específicas, como capacetes, óculos de aviador, jaquetas de couro,
E, de uma certa forma, ele vem passando por transformações. Até famílias agora estão participando dos grupos por inteiro, né? Famílias por inteiro dos grupos de motoqueiros. Outro grupozinho que é interessante a gente estudar são os clubbers. Os clubbers, eles se autodenominam o quê? Filhos da tecnologia. Temos muitos clubbers na geração Z. Temos muitos clubbers na geração Z. Não sei se você é clubber, né? Se você está aí e você é ligado à vida noturna, se seu pai, sua mãe deixa, tá? Mas eles usam geralmente roupas, né? Emplastificadas, roupas que são fosforescentes, né? Tem alguns acessórios em neon, estampas totalmente diferentes. O ritmo musical é um ritmo técnico. Esse ritmo técnico aqui, meus queridos, é um ritmo que traz uma inovação. Tá? Nesta época, onde foi criado nos anos 90, foi uma grande explosão. Por quê? Porque trazia essas cores lá na Inglaterra. Ou seja, ainda continua este grupo ativo? Sim, os clubbers. Só que nós não temos só os clubbers, nós temos os gamers. E estes gamers, os gamers, eles realmente vieram para ficar, meus queridos, porque a geração Z adotou, e eu peço para o meu querido diretor compartilhar a tela. Hoje, os gamers, meus queridos, eles estão dentro das empresas. E hoje existem equipes que competem. E hoje é tido como uma profissão, tá? Profissão de gamer. Por quê? Porque eles trabalham competindo, e aí como se fossem atletas, né, de jogos, e essas competições, elas proporcionam valores em dinheiro, remuneração, certo? Então, veja o seguinte, é claro que isso foi um movimento, né? Saiu do movimento de estar se jogando videogame em casa para ir para a profissão e até mesmo para as organizações, porque nós temos hoje a nomenclatura chamada gamificação. A gamificação é você utilizar os gamers, ou seja, utilizar tanto os profissionais como a metodologia de gamificação, de uso dos jogos, para você melhorar a performance dos colaboradores, trabalhar a competitividade interna dos colaboradores. Olha que maravilha! Olha o que você pode avançar aí nesse contexto, em termos de, se você tem uma tendência para ser gamer, né? Se você tem essa tendência, você pode ir para o lado da tecnologia de informação. Várias startups recrutam e selecionam profissionais que têm essas habilidades de lidar com jogos, principalmente. Certo? Então, nesse contexto, entenda, voltando para os nossos slides, como é que eles se caracterizam? Primeiro, um gamer que ele pode estar utilizando aqui o jogo para proporcionar inovações, trazer inovação para a organização. Né? Ele vai estar se referindo a jogar os jogos com uma base regular, mesmo profissionalmente. Então, hoje, a questão historicamente se referir, né, ao role player games, né, ao RPG, ao war games que trazem jogos de guerras, jogos de estratégia, trabalham muitas perspectivas profissionais também. Todavia, não para por aí. Nós temos alguns outros grupos. Que grupos são esses? Olha só, o de roqueiros, que eles sofrem muito com preconceito, por exemplo. Né? Os amantes do rock, se eles se vestem desse jeito e vão trabalhar, na verdade, as empresas não adotam, né, este comportamento, mas eles se vestem desse jeito, principalmente porque são amantes da música, são amantes do gênero rock. E esta tribo, ela tem várias que se subdivide. Esta subdivisão, ela ocorre na sociedade como um todo, meus queridos. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, dentro dos roqueiros, chamados metaleiros. Olha aí, conhecendo um pouco da sociedade e dos grupos. Olha o que os metaleiros, eles defendem.
E aí os metaleiros que surgiram lá nos anos 90, na Inglaterra, lá nos Estados Unidos também, tiveram um movimento onde eles enfrentam, né, essas questões, principalmente as manifestações, que aí entra nas pautas, por meio de repúdio, né, com roupas escuras, com tatuagens nos braços, para quebrar preconceitos principalmente. Eles falam de temas extremamente pertinentes da sociedade. Olha só, a fome, a miséria, o sistema político, certo? O sistema político e principalmente fatores que estão quebrando os princípios da sociedade. Então eles se utilizam acerca disso, não é? É exatamente como forma de revolta. Metaleiros. Meus queridos aqui que estão em Teresina, tem algum que é metaleiro? Ó, e tem os alunos Antônio de Almeida aqui, ó, presentes, não é brincadeira não, rapaz. Professor aí, ó, um abração para vocês, hein, meus queridos? Eu quero saber o nome deles, ó aí. Eu quero saber o nome deles, hein? Também sou fã de vocês. Quero saber quem é o professor mediador, quem é a professora mediadora, hein, gente? Essa turma sensacional. Vai botando o nomezinho de cada um aí, ó. Pode botar o nome de cada um aí, tá certo? Que eu quero falar aqui o nomezinho de vocês, meus queridos. Eu quero falar o nome de vocês. Então, eu coloco para vocês o seguinte, ó. Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Veja só. Primeira coisinha que nós temos que quebrar na vida profissional são os estereótipos. São os preconceitos que nós temos das pessoas. Não é porque uma pessoa é metaleira, ela está passando uma imagem de metaleira, que eu não tenho nem como porquê associar a uma pessoa ou violenta ou uma pessoa antiética. Eu tenho muitas pessoas, né, conheço muitas pessoas que não são metaleiros, são antiéticos e são violentos. Entendeu? Então, essa concepção da imagem, ela é muito forte, gente. Eu quero que você entenda que vocês especificamente, da geração Z, vocês, meus queridos aí de Teresina, tá colocando o nomezinho deles todinho, já vou falar o nome de todos, hein? Essa turma sensacional aí. Eu quero que as outras turmas também coloquem. Coloquem o nome de vocês aí, hein? Quero a participação dos professores mediadores. Professora Tâmara, não é isso? Professora Tâmara aí de Teresina, aí, ó, colocando aqui de Teresina, colocando o nome dessa galera forte, a galera guerreira, a galera que vai fazer a diferença no curso de secretariado. Pode ter certeza, é uma turma forte, viu? Lembra do seguinte, que quando eu coloco esse estudo dos grupos, do ser gregário dentro da sociedade, é para você já ir de cara e quebrando os seus preconceitos. Todos nós temos preconceito, meus queridos. Todos nós. Certo? Então eu peço que já comece a fazer esse exame de consciência constantemente. Tá? Retornando para os nossos slides. Então veja, eles têm uma forma diferente de se vestir. Assim como também, olha aí. Olha só o grupo aí de punks. Olha o grupo de punks aí. Qual é a bandeira de luta deles, especificamente? Ó, pensamento livre. O pensamento livre foi criado lá, nasceu como uma tribo lá na Europa, nos anos 70, onde eles estavam tendo o quê? Estavam buscando o quê? Primeiro, pertenceram à classe trabalhadora de universitários, mas reagindo ao quê? À não violência, ao otimismo dos hippies, ou seja, gente, olha só, por mais que a imagem pareça violento, né? Alguns até falam bizarros, alguns até falam excêntricos, mas eles lutam contra a violência. Tá vendo aí? Meus queridos alunos, Cleiderson, Arthur, Randriele, Iara, Bianca, Maria Vitória, Yasmin, Júnior, Raica e Renan, essa turma de alunos de alta performance em secretariado. Eu ainda vou ouvir falar o nome de vocês, hein? Repercutindo aí nos 4 cantos da cidade, sendo referência como técnicos em secretariado, meus queridos. Muito bem por estarem aí prestando atenção, hein? Então,
Quando eu vou construir um projeto que eu vou estudar sobre os produtos, aliás, sobre os grupos, eu tenho que entender o seguinte, gente. Vai se aprofundar, tem que estudar sociologicamente, antropologicamente, psicologicamente, trazer estudos interdisciplinares para dentro do teu projeto. Por quê? Porque olha só a característica deles, busca pela autonomia. É claro que eles têm uma aparência agressiva, né? Um certo sarcasmo. Eles buscam uma liberdade meio que anarquista, são anticomunistas, são anticapitalistas, certo? Mas eles buscam um pensamento livre, tendo as consequências de estar lutando contra a violência. É claro, meus queridos, que não para por aí. Eu tenho outros grupos como os skinheads, os cabeças raspadas, os skinheads, eles já trazem aí uma estrutura que precisa ser repensada. Por quê? Porque, ao contrário dos outros grupos, esse grupo, ele dissemina realmente o racismo. Não é? Ele trabalha especificamente. Eles são identificados pela sua cabeça raspada, especificamente, mas desde os anos 70, que eles têm atitudes racistas de extrema direita ou de extrema esquerda ou contra totalmente algum regime político. Usam botas, valorizam a virilidade, valorizam a luta, valorizam a violência, o nacionalismo e o estilo de rock. No Brasil, o que a gente tem? Lá no ABC Paulista, nos anos 80, em 1981, eles se instalaram e até hoje nós temos esta repercussão dos cabeças raspadas. Então, já é um grupo aí que não traz muitos benefícios, que posso dizer que não traz nenhum benefício, tá? É uma tribo que se iniciou nos anos 60 no Reino Unido, né? Com base nos filhos de pais operários da zona urbana da Inglaterra, porém, é um grupo de extremos, quer seja para o lado direito, quer seja para o lado esquerdo. E tudo que é extremo, meus queridos, é perigoso. Tudo que é extremo é perigoso. Veja bem o que a gente pode estar agora entendendo, não é? Como sociedade. Eu vou ter os straight edge, que eles são o quê? O significado de caminho reto. Eles aqui já buscam ter algumas máximas. Olha só alguns detalhes. Olha só o detalhe da cruz. Dá uma olhadinha aí. Eles surgiram nos anos 80, certo? Certo. Buscando o quê? Uma resistência à sociedade, aos indivíduos, a se desagradarem. Principalmente, qual era o lema deles aqui? Não faça proveito dos animais. Ou seja, você não pode ter animais domésticos. Né? Não faça sexo promíscuo, só para reprodução. Certo? Não fume, não use drogas, não beba. Bem, alguns fatores aí de não usar drogas, por exemplo, é um fator interessante, não é? Mas tem um viés extremista também, porque eu tenho toda uma complexidade para estar analisando cada um desses outros fatores também. O sinal do X, ou até mesmo de uma espécie de cruz, na mão, eles buscam pela a forma de estar aí sendo identificados, né? Eles são radicais, né? São radicais que agridem pessoas. Então, mais um grupo que não traz coisas positivas. Essa perspectiva é de que eles disseminam, de uma certa forma, a violência. E nada, gente, que seja a favor da violência, nada que seja a favor da violência é vantagem socialmente falando, certo? Nada. Então, lembra-se disso. Radicalismo nos grupos só traz dor, só traz o negativismo. Isso a sociologia explica também, por exemplo, em outros grupos. Por exemplo,
No Reino Unido, na década de 70. Eita, professor. Então, lá a Europa é o berço da criação desses grupos, né? Então a gente vê muitos grupos sendo criados e a gente sendo influenciado. Pois é, às vezes você se veste desse jeito, né? Dizendo que é gótico, que é dark, mas aí você não sabe qual é a origem, você não sabe qual é o lema. Eles têm um lema do bom e o mal, do certo e do errado, o claro e do escuro, né? Os dois lados da moeda sempre trazem um visual meio que sombrio, meio vitoriano, certo? A década de 70 e 80 foram onde se disseminaram, e esses góticos, meus queridos, eles têm ali, eles distinguem, né, das outras tribos urbanas pelas suas estéticas, né, pela sua estética especificamente. Ele traz aí o apego ao quê? Ao nada, a falta de esperança, o luto pela situação da humanidade, ou seja, que a humanidade não tem jeito. Não tem jeito. É verdade que em algumas situações, eu também até acredito em algumas coisas dessas, tá? Mas eu tenho esperança que a nossa humanidade tenha jeito. Ou seja, é um grupo socialmente que precisa ser aprofundado, que precisa ser estudado. Você vai fazer um projeto e aí você estuda. Será que nós temos góticos aqui na nossa cidade? Será que nós temos skinheads aqui na sua cidade? Será que nós temos roqueiros na nossa cidade? Será que nós temos os forrozeiros? Eita, os forrozeiros, ó. Os piseiros da vida, forrozeiros e piseiros, né? Essa comunidade gosta de quê, hein? Pois é, peculiaridade de cada um. O pessoal que gosta da sofrência. E aí, o pessoal que só escuta a música da sofrência, né? Só gosta de estar ali na sofrência constantemente. É um grupo, professor? É um grupo. Então, entenda que nesta identidade, nós temos estes grupos também. Só que eles vão disseminar o quê? O que eles vão me trazer de um valor único e especial, hein? Eu tenho que refletir. Só que você é a ponte disso tudo. Eu, professor, isso. O jovem do século 21. Você da geração Z. A tua geração é a geração que pode contribuir de forma positiva, gente, para esta junção entre identidade social e identidade visual. Opa! Então, entenda o seguinte, nesta hiperconexão, a ponte que você vai servir como sendo ela é exatamente entre esses grupos. Porque você, pelo menos, pertence a um deles. Família. Você vai pertencer a do trabalho, você pertence a do estudo, né? Mas alguns outros, como o da igreja, o dos vizinhos, o grupo dos vizinhos, o grupo da academia, o grupo de fazer alguma atividade física, certo? Você tem um grupo. Os colegas de algum local que você foi e passou por uma experiência legal e manteve esses colegas, certo? Então, você é esta hiperconexão. Você precisa entender que, com o passar do tempo, a nova postura do jovem ponte, ele transita por muitos mais grupos, ou seja, você tem N grupos agora. Você pode trabalhar de uma forma excepcional. Entenda o seguinte, meus queridos. Esta ponte aqui, ela traz alguns detalhes. Você pode adentrar por todos estes grupos, além de entender o seguinte, entender que o transitar é você defender algumas ideias. Ideias que vão estar relacionadas com princípios. Opa, professor? Referências de pensamentos, evoluções, os seus próprios pensamentos, quebrando preconceitos. Quando você tem esta hiperconexão, e aí, gente, eu falo de hiperconexão, você como esse jovem, sendo uma ponte entre os vários grupos. Qual é a reflexão que a gente faz acerca disso? É entender que a partir do momento que você sabe que é esta ponte, você sabe o que está acontecendo dentro, né, deste grupo, você vai servir como alguém que vai trazer a novidade. Porque o nome hiper
é de alguma coisa grande, certo? Hiper. Quando eu falo de conexão, opa, aí tem alguma coisa a mais. O significado da hiperconexão é trazer uma necessidade fora do normal. A hiperconectividade, por exemplo, estimular estas em proporções imensuráveis de relações entre os grupos. Resultado, esta perspectiva, ela traz uma transformação em um nível altíssimo. Primeiro, de saber lidar com seus comportamentos, saber lidar com o estresse, saber lidar com a ansiedade, com a angústia, com a satisfação, com a insatisfação, não é? Com pensamentos que não vão estar contribuindo muito para a saúde mental. Lembra disso, tá? Esta hiperconexão depende de você, da tua conexão também com os outros grupos, ok? Todavia, entenda que o teu papel, ele é muito importante hoje. O teu papel fazendo parte desses grupos, qualquer grupo que você esteja, você tem o papel de redistribuir os pensamentos que são preconceituosos, por exemplo, as ideias, o jovem, você, meu querido, que está aí do outro lado, vocês que colocaram aí os nomes, não é? O Cleiderson, o Arthur, a Andriele, a Yara, a Bianca, a Maria Vitória, Yasmin, Júnior, Raica e Renan, meus queridos que estão aí com a conexão com a nossa professora Tâmara, todos são jovens que são catalisadores de ideias. Vocês são influenciadores aonde vocês estão indo, porque vocês estão tendo o que a geração anterior a vocês não estão tendo. É simultaneamente a profissionalização de vocês e também, meus queridos, essa profissionalização, vocês terminando o curso médio de vocês. Então isso serve de quê? Serve para que você possa entender que você, como um ponte, você tem que fazer o quê? Agir, mas agir positivamente, fazendo as suas micro-revoluções através do quê, meus queridos? Compartilhando o conhecimento do outro com o outro para o outro, pensando coletivamente, trazendo à luz as ideias e o conhecimento. Esta identificação é uma identificação que só você pode fazer, de transformar e compartilhar estes conhecimentos. Você sim é um ator de mudança. Lembra disso, tá? Você como jovem. E você pode aprofundar, por exemplo, o teu segundo projeto de aprendizagem interdisciplinar com esta pauta. Olha que maravilha. Você como agente de mudança, você como agente de transformação, agente social, é isso que você tem hoje como incumbência dentro das escolas, dentro da universidade, neste ambiente até mesmo de informalidade, mas sabendo que você vai ter que estar lidando com as culturas marginais, você vai estar lidando, né, com essa perspectiva de quebrar barreiras, de ter a ligação entre os saberes, principalmente valorizar este momento que você tem de conhecimento nato e entendendo que isso tudo repercute na tua vida pessoal e profissional. A vida coletiva, especificamente, gente, entenda o seguinte, verifica só aí, meus queridos que estão aí, olha aí a turma de Colônia do Gurgué aí, Colônia do Gurgué, eu quero vocês, hein? Quero saber aí quem é o professor mediador de Colônia do Gurgué, eu quero saber também quem é o professor mediador, hein? Quero saber quem são os alunos que estão aí em Colônia do Gurgué também. Pessoal aí que está aí em Padre Marcos também, em Simões, em Santa Rosa do Piauí, em Brasileira, Francisco Aires. Eu quero o nome dessa galerinha toda, hein? Coloca aí para a gente colocar como participação. Então, qual é o objetivo desse jovem sendo ponte nesta nova maneira de agir? Construir uma nova participação coletiva. Promover o otimismo que seja pragmático. E essa participação na tua construção de um novo país, gente.
Então, a temática, quando eu falo de sociedade e de indivíduo, ela traz essa temática, ela traz essa ponte aí, desse sentimento. É você ver que você tem um sentido de agir politicamente no seu dia a dia, como um cidadão. Esta jovem que está pedalando aqui, ela está pedalando e está também atuando no seu habitat. O papel político e as ações cotidianas fazem parte, gente, do teu processo. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, quando a gente faz essa reflexão do papel político, dentro de cada um desses grupos que a gente falou, tem uma atuação política, certo? Vocês viram que eles têm temas e eles têm lemas. Defendendo estes lemas, proporciona o que especificamente? Proporciona todo um esboço, um arcabouço, tá? Um escopo, isso tudo representa estrutura, de que se eu não tenho algum propósito para defender, eu não sei onde é que eu estou. Lembra daquele filme, o Alice no País das Maravilhas? Pois é, tinha um gatinho lá, não é? O gatinho dizia o seguinte, ele perguntou para Alice, Alice, você sabe para onde é que você quer ir? E aí a Alice, não. Aí ela disse, não, né? E ele disse, então, para quem não sabe para onde quer ir, todo lugar é interessante para ir. Ou seja, você pode ir para qualquer lugar, porque você não sabe para onde é que você quer ir mesmo, né? Você não sabe nem onde é que você está. E eu acredito, por vocês estarem na aula, por vocês estarem no canal Educação, por vocês estarem estudando de manhã, de tarde, de noite, até às vezes, vocês sabem para onde é que vocês querem ir. Vocês sabem realmente qual é o rumo que vocês querem, não é? O propósito. E vocês estão nos grupos, e este grupo, por exemplo, da sua escola, é um grupo que é edificante, ou seja, que vai te levar para frente. Ele não vai te trazer para trás, certo? Ele vai te levar para frente. E a quebra de preconceitos começa aí, meus queridos. A quebra de crenças limitantes na tua cabecinha começa aí. Dentro desses grupos, onde eles te levem para atingir o teu propósito, certo? E não para retroceder em situações que você nem imagina que pode ocorrer. Então, toda essa temática que a gente coloca hoje é para você fazer essa reflexão em cima desse jovem atuante. E aí, em cima desse jovem atuante, nós temos algumas questões que eu quero levantar para você. Tá certo? Presta atenção que eu quero a participação de vocês, hein? Do pessoal de Teresina, do pessoal de Colônia de Gurgué, que se manifestou também. Eu quero aí para que vocês possam estar respondendo junto comigo, tá? Vamos lá. Olha aí no slide. Vou ler para vocês. Nasceram, leia o texto aí, ó. Leia o texto que eu quero fazer um teste com vocês, hein? Nasceram na Europa, no final da década de 90, mesclando jovens pertencentes à classe trabalhadora e universitários, como reação à não violência e ao otimismo exacerbado dos hippies. São características da tribo que eu estou falando sobre ela, eu quero saber qual é. Autonomia, interesse, aparência agressiva, sarcasmo, nihilista, liberdade anarquista, autocomunismo, forte discurso político contra o capitalismo. Sua bandeira de luta é livre pensamento, possui um jeito debochado para expressar suas opiniões. No quesito musical, o livre pensamento é levado às últimas consequências. Década de 90, hein? E aí, qual é a tribo? Qual é a tribo que eu estou falando? Qual é a tribo que é descrita aí? Hein? Meus queridos, será que Teresina vai responder certo? Será que Colônia do Gurgué vai responder certo? Será que o pessoal que está no YouTube, Amanda, Valéria, Esmeralda, Rayane, será que vão responder certo? Bem, eu tenho a opção de gamers, e já pode responder. Eu tenho a opção de punks, eu tenho a opção de metaleiros, eu tenho a opção dos veganos. Será que é vegano?
Será que é vegano, gente? Eu tenho a opção dos bikers. Os bikers eu falei na aula passada, né? Os bikers eu falei na aula passada. Pois é. E que tribo eu falei aí? Eita, rapaz. Nem Teresina, nem Colônia do Gurgueia lembra, hein? Nem Teresina, nem Colônia do Gurgueia. Eu vou responder e vocês não vão estar respondendo, né? Peguei vocês agora. Peguei vocês agora, meus queridos. A resposta é os punks. Os punks, presta atenção na aula, meus queridos, presta atenção na aula que eu respondi primeiro do que vocês. Eu quero agilidade nessas respostas, hein? Eu quero saber onde é que estão vocês, que vocês não estão respondendo. Mas eu vou para mais uma atividade que eu quero ver se vocês vão responder ou não. Assinale ver ou F. É verdadeiro que o Jovem Ponte transita por muitos grupos, que é a média das pessoas? Você, que é um jovem ponte, este jovem ponte, ele quer criar pontes entre as realidades diferentes das suas. Este jovem ponte, ele abre diálogo sobre os preconceitos e as diferenças. É verdade? É verdade que o jovem ponte hoje, ele tem um discurso de ódio. E aí? E aí, meus queridos? Qual é a sequência aí? V, 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 V? F, 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 F? V, F, F, V, F? O que é? Qual é a sequência? Quero só ver, vocês não estão respondendo, né, galerinha? Tô pegando vocês aí na virada. Eu vou responder, hein? Eu vou responder. Vocês não estão ágeis aí digitando. Cadê meus professores mediadores? Qual dessas alternativas é? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aí, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é? Qual é a verdadeira aí? A verdadeira, ó, é esta. Que a última é falsa. Qual é a última, professor? A última é esta, ó. Nada, tem nada a ver. O jovem, ele não apoia o discurso de ódio, meus queridos. Ele não apoia o discurso de ódio. Presta atenção, vocês estão aí e não estão ligadinhos. Agora esta aí, que é a última. Vou ler para vocês. Olá, me chamo Gisele, sou uma pessoa bastante comunicativa. Me dou bem com a maioria das pessoas à minha volta, mas tem uma situação que me incomoda no trabalho. Sempre sou excluída das coisas, conversas, grupinhos, até mesmo em fotos da empresa, sempre sou deixada de lado. Sinto-me como se fosse um trapo, sem falar que o pessoal não acredita no meu potencial ou na minha capacidade de crescimento na empresa. E olha, eu estou sempre procurando me aperfeiçoar e desenvolver. Será que eu não sou agradável? Será que essas pessoas não gostam de mim? O que eu posso fazer para me sentir bem? Por isso, me dói bastante e acabo deixando transparecer minha infelicidade no trabalho. Olha só o que eu estou colocando para vocês. E o que é que eu faço? Tem nesse enderecinho aí, tá? Este relato aí, de uma funcionária dentro da empresa. De uma funcionária dentro da empresa. Olha o que ela coloca. Uma situação. E essa situação, ela se trata de quê? Qual a necessidade interpessoal desse ser humano, da Gisele, da funcionária, que ela está relatando? Ela tem necessidade de controle? Ela tem necessidade de afeto? Ela tem necessidade de inclusão? Ela tem necessidade de dinheiro? Qual dessas daí? É a letra A? É a letra B? É a letra C, meus queridos? A Gisele, ela quer a letra D? Ela quer mais dinheiro? Ela quer mais afeto? Ela quer mais controle? O que ela quer? Pois é, meus queridos que estão aí em Francisco Aires, em Padre Marcos, em Simões, em Santa Rosa do Piauí, em Teresina, eu quero saber a respostazinha. Em Colônia do Piauí, em Brasileira, em Esmeralda, que está aí junto com a Amanda aí no YouTube. Meus queridos, qual é a resposta? Gisele está buscando o quê? Gisele está buscando, necessidade de inclusão. Olha o que ela fala aqui, meus queridos,
procurando me aperfeiçoar e posso ser incluída por isso. Então, ela é excluída das conversas. Então, ela está buscando o quê? Inclusão. E aí, o que nós vimos hoje? Uma revisão sobre a questão pessoal, sobre a questão social, sobre o trabalho dessas perspectivas de se ter necessidade interpessoal de afeto, conclusão, aliás, de inclusão e de controle. As questões diretas e indiretas que envolvem os grupos, meus queridos. Saibam que neste contexto específico, eu tenho o quê? A afinidade, a convivência e o vínculo, levantando tudo que a gente já viu em relação a esses grupos sociais. É bem verdade que o Jovem Ponte é você que está aí do outro lado, com as nossas referenciazinhas. O que eu faço? Eu encerro a nossa aulinha e coloco para você refletir sobre o que nós discutimos hoje, dentro da nossa disciplina de projeto e aprendizagem interdisciplinar. Vamos para o intervalo e voltamos em 15 minutos. Fui!